Os nossos jovens, eles não têm esperança. E eles não têm esperança porque eles não acreditam neles próprios. Eles não acreditam que eles podem trabalhar, construir um projeto de vida, ter foco. E aí eu falo ficar, ou seja, se manter na disciplina naquilo que ele se propôs a fazer para em 19 anos como eu, para pegar o primeiro cheque de alguns milhões da mão. Aquele final de semana que a maioria, eu não vou dizer que não deve fazer isso, eu não vou dizer que não tem que ter lazer, eu não vou dizer que não tem que assistir filme, mas enquanto a maioria no sábado ia bater bola, ia pra pelada, ia pra balada, o Semenzato ia fazer curso, ele ia aprender, ele ia se capacitar. E tudo isso faz diferença. As oportunidades vieram. Então aqui é mais uma dica, né? Você está esperando ser o melhor programador, ser o melhor mecânico, ser o melhor cozinheiro, ser o melhor chefe, ser o que for. Se você não tomar uma atitude e começar essa transformação na sua vida agora, se capacitar, a realmente buscar o seu sonho, não vai cair do céu. Ninguém vai trazer, o seu Valmir não vai aparecer na sua vida e vai te dar a oportunidade para aquilo que você não está preparado. Você tem que estar preparado. Quando aparece a chance. E o Semenzato estava no balcão da copiadora se vendendo para os clientes no balcão, me conectando e vendendo. Olha, estou fazendo um curso de computação. Tipo assim, você está precisando de um programador? Ou seja, nós precisamos nos capacitar e aprender a nos vender também. Porque do contrário, se eu não cacarejar, se eu não contar, ninguém vai saber o que eu tenho, qual é o meu potencial, o que eu estou fazendo, o que eu tenho para oferecer para a empresa. Exatamente. Então nós precisamos nos comunicar também, né? Ou seja, o network é muito importante. A maioria dos jovens, principalmente da periferia, e aqui eu falo jovens, mas isso vale para meia idade também, vale para 30, 35, porque também está com o envelhecimento da população, a possibilidade da gente poder viver mais tempo. Naturalmente as pessoas estão podendo começar mais tarde, elas podem fazer sucesso, fazer sua primeira empresa com 35, 40, 45 anos, não tem idade. Mas eu falo muito jovens porque pela falta de educação que a gente tem nesse país, os nossos jovens, eles não têm esperança. E eles não têm esperança porque eles não acreditam neles próprios. Eles não acreditam que eles podem trabalhar, construir um projeto de vida, ter foco. E aí eu falo ficar, ou seja, se manter na disciplina naquilo que ele se propôs a fazer para em 19 anos como eu, vou contar daqui a pouco com detalhes, 19 anos para pegar o primeiro cheque de alguns milhões da mão e poder falar, poxa, agora eu posso realmente dizer que eu tô resolvido na minha primeira fase. É possível sim, você jovem, mudar o status quo da sua vida. Você pode sair de uma situação adversa, né? E aqui eu já vou entrar direto. Meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa, nasci em Cafelândia, morando em Lins com 3 anos de idade, 5 anos, 6 anos, fui para a escola pública e lembro como se fosse hoje minha mãe me levando de mãos dadas com a minha lancheirinha para a escola do pré-primário. E ali eu comecei uma jornada, né, de já sendo, não me recordo exatamente, mas as notas do meu currículo, sempre as melhores notas. Eu já era o melhor aluno em sala de aula, desde sempre. Com 12, 13 anos de idade, por iniciativa da minha mãe, né, provavelmente pelas dificuldades que a família vivia, a gente morava numa comunidade ali, um bairro em formação na cidade, e a morava num barraco de 2 cômodos. E isso eu tenho lembranças, banheiro fora de casa, e minha mãe lavava roupa numa tábua, que ela chamava de batedor de roupa, alguma coisa, né? Não tinha um tanque, era uma tábua, e ali ela batia roupa, lavava roupa. Imagina, meu pai pedreiro, roupa pesada, né? Claro. Eu comecei ali a sonhar, eu comecei ali
a entender que através do trabalho eu poderia modificar esse status quo meu e da minha família. Isso uma coisa veio de você? Então, essa é uma coisa que eu fui buscar insights nessa juventude, dessa infância, na verdade, já ali entrando na juventude, e eu fui ver que eu acordava às 5 da manhã e começava a construir cenários. Então eu via, meu avô era muito trabalhador. Plantava café, plantava arroz e saía para vender porco, para vender queijo, para vender galinha, e ia para a cidade mascatear. Então, aquele olhar que vinha do avô para o meu pai, trabalhador também, me trouxe esse perfil muito trabalhador, né? Muito dedicado. E já estava na raiz da família, de acordar muito cedo, de se entregar, de dormir cedo. Um pouco da característica do interior também, né? E principalmente nas fazendas, né? Com 13 anos eu começo a vender coxinha. Eu acho que eu me tornei rapidamente o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história, né? Olha só! Não teve outro vendedor de coxinha. E as pessoas perguntam, mas como é que você tangibiliza isso? Difícil alguém comprar um Fusquinha 1962 naquela época, trazendo para os dias de hoje, era como comprar um carro hoje de 20, 30 mil reais. E eu juntar esse dinheiro... O quê? De 20, 30 mil reais, juntar esse dinheiro comprando... Com a venda de coxinha. Então eu fazia 3 viagens na parte da tarde, trazendo para o mundo de hoje, a gente fosse falar uma linguagem aqui empresarial, eu criei a rota para distribuir, eu percebi onde estava a necessidade, a dor do consumidor, onde ele tinha... Sem saber de termo nenhum. E você sabe onde eu descobri a dor desse consumidor? Eram os pedreiros, eram os pintores, os eletricistas, encanadores das obras de Lins que estavam em construção, 2 bairros novos que estavam em construção. Onde eles comerem. Eu chegava 2h30, eles tinham almoçado 11 da manhã, eles já estavam varados de fome. Tem um misto, tem um insight do avô que mascateava, tem a minha mãe que estava buscando essa necessidade. Eu não consigo, obviamente, eu não consegui trazer na minha memória se aquela foi uma iniciativa minha. Entendi. Mas acho que foi uma iniciativa muito coletiva da família, etc. Sentindo a necessidade... Tipo, deve dar para vender lá, né? De trazer uma renda para a família. Agora, esses insights do perfil do cliente, esse foi meu, aí não, aí era insight de empreendedor, que eu não sabia até então. No final do dia, eu já estava nascendo ali um grande vendedor, mas eu fui perceber isso mais adiante, tá? Bom, rapidamente eu consigo meu primeiro emprego, né? Essa minha desenvoltura, networking. Quantos anos? Relacionamento, 15 anos de idade, eu recebo meu primeiro registro em carteira, copiador de Xerox. Onde? Em Lins, eu chamo Garagem Cópias, essa copiadora existe até hoje. E aí, eu não fui um simples copiador de Xerox, cara. Eu fui o melhor copiador de Xerox que Lins teve. E como é que eu materializo isso? Primeiro, eu fazia a cópia ficar melhor que a original. O cliente chegava com uma cópia suja, velha, um durex colado, eu ia buscar qual é a máquina que tem tecnologia adequada para fazer aquilo realmente, para que o produto final ficasse melhor. Né? E eu conseguia extrair, então eu limpava fundo, eu melhorava a tonalidade, usando tecnologia, tá? E com isso eu fui sendo visto pelos clientes. E aqui eu começo a passar algumas dicas e algumas lições. A primeira delas, você vai ouvir muito, seja o melhor sempre. Você vai ouvir sempre isso. Porque eu fui o melhor vendedor de coxinha, o melhor copiador de Xerox. Eu fui me capacitando e eu fui cada dia me entregando mais. E quanto mais eu me entregava, quanto mais eu com a cabeça de dono e não com a cabeça de empregado, eu nunca quis saber qual eram os meus direitos numa carteira de trabalho, se tinha isso, se tinha aquilo, se tem horas extras. Eu nunca cobrei uma hora extra, nunca na minha trajetória. Eu nunca me interessou essas coisas pequenas. Porque você estava aprendendo, você estava evoluindo. Cara, é o seguinte, eu vou passar a noite aqui, eu teria que pagar para poder me capacitar. E as pessoas estavam me dando informação e me alimentando, e eu estava me capacitando. Então não sobrou, a atitude era fazer o melhor para essa empresa, como se ela fosse minha. Essa é uma outra dica, né? Haja com cabeça de patrão, de dono. Porque quando você age assim, você está pró-empresa, você está cuidando
desperdício de energia, você está cuidando de produtividade, você está cuidando de atender bem o cliente, você está cuidando de tudo aquilo que vai agregar receita, que vai agregar valor para o seu negócio.